Bom, na primeira videoaula a gente viu a abordagem tradicional dos números complexos, em que você simplesmente assume que faça sentido falar na raiz quadrada de menos 1, você dá um símbolo i para essa raiz de menos 1 e aprende a trabalhar com ela, mas sem nunca realmente ser explicado o que é esse i, o que é essa raiz quadrada de menos 1. E aí isso aí cria aquela impressão nos alunos, ainda mais pela terminologia que às vezes é usada de números imaginários, de que aqueles números não existam. Okay? O que não é exatamente verdade, como a gente discutiu. Agora a gente vai ver uma abordagem mais moderna, em que não aparece nada dessa coisa imaginária. Tá? Os números complexos são definidos puramente em termos de números reais. Esse texto aqui é do livro do professor Joseph, que está disponível lá na pasta da disciplina. E nessa abordagem, na abordagem tradicional, como eu falei, a gente começa definindo esse i, que é raiz de menos 1, cujo quadrado de menos 1, né? Aprende a trabalhar e no final da videoaula a gente identificou os números complexos com pontos do plano R2. A abordagem moderna faz isso de trás para frente. Ela começa definindo os complexos como pontos em R2, para no final voltar àquela forma tradicional. Okay? Então vamos ver como que isso funciona. Então está aqui a definição. Nessa abordagem, o conjunto dos números complexos é definido simplesmente como conjunto dos pares de números reais xy. Okay? Então basicamente R2. Plano R2 é o conjunto dos pares de números reais. Só que é um R2 turbinado, porque não só é um plano R2, mas a gente vai criar também operações entre os pontos do plano. A operação de soma é bem simples. Tá? Você tem dois números complexos, ou pontos do plano Z1 e Z2. O primeiro tem coordenadas x1 e y1, o outro tem coordenadas x2 e y2, e a soma deles é definida simplesmente somando os x's e somando os y's. Ok? Então é exatamente a fórmula de soma vetorial. Se você pensar em x, y não como coordenadas de um ponto em R2, mas componentes de um vetor em R2, certo? Então isso aqui é basicamente a fórmula de soma vetorial. Você soma as componentes x, soma as componentes y. Okay? Então a soma não tem nada demais, é a soma vetorial que já existia em R2. A novidade que faz o R2 se transformar nos complexos é a multiplicação. Okay? Além da soma, a gente define também uma multiplicação. Então, x1, y1 vezes x2, y2 é definido como sendo um novo par de números complexos, em que a primeira componente é x1, x2 menos y1, y2, e a segunda componente é x1, y2 mais y1, x2. O que parece uma maneira muito esquisita de definir essa multiplicação. Ok? Talvez o mais natural fosse fazer que nem a soma, né? Simplesmente multiplicar o x com o x, multiplicar o y com o y. Só que, surpreendentemente, o que dá coisas mais interessantes é essa fórmula complicada. Okay? Para entender o que é essa fórmula complicada, é só comparar com aquela que a gente viu antes no livro do Souza, em que ao invés de x1, y1, a gente escrevia um a mais ib, aí fazia a distributividade, usava o y² igual a menos 1, chegava numa fórmula que, a menos dos nomes diferentes das letras, era basicamente a mesma coisa que essa aqui. Certo? Comparem essa fórmula com a que a gente viu antes, vocês vão ver que é essencialmente a mesma coisa, só que com uma notação diferente. Bom, de novo, a gente tem os números reais dentro dos complexos. Certo? Porque se os complexos são os pares de reais, os reais você pode pensar como os pares em que a segunda coordenada é 0. Ok? Então, isso aqui, os pares em que a segunda coordenada é 0, a gente interpreta como sendo o conjunto dos reais dentro do conjunto dos complexos. Ok? Agora, para ser realmente o conjunto dos reais, é bom que as operações concordem com isso, né? Bom que a multiplicação, a soma de dois elementos dessa forma funcione como funcionava normalmente com os reais. E dá para você chegar que funciona. Simplesmente usando essas definições aqui,
Você pega agora dois números x1, 0 e x2, 0. Ops, espera aí, fiz besteira aqui. Pronto. Então você pega esses números, certo? Com a segunda coordenada 0, aplica a fórmula da soma, você vai ver que vai dar simplesmente x1 mais x2, 0. Ou seja, interpretando como números reais, número real x1 mais número real x2 dá o número real x1 mais x2. E no caso da multiplicação, a mesma coisa. Se você pegar essa fórmula esquisita, mas botar todos os y iguais a 0, então isso aqui some, isso aqui some, isso aqui some, sobra só o x1 vezes x2. Ok? Então a multiplicação desses números reais x1 e x2 continua funcionando como funcionava normalmente. Vai dar o x1 vezes x2. Ok? Então essas operações aí coincidem com as operações normais dos reais quando a segunda coordenada é 0. Bom, como eu já tinha falado na outra aula, não basta você simplesmente definir uma multiplicação, uma fórmula esquisita e esperar que ela vá ter boas propriedades. Okay? Você tem que provar. E aqui no livro do Joseph ele detalha com mais cuidado quais são as propriedades, o que você tem que provar, mas ele não prova, ele deixa como exercício. Okay? E eu quero que vocês tentem fazer isso aí mesmo. Se não conseguirem se empacar em algum, deem uma olhada no livro do Zani, que também está lá na pasta. Lá ele faz as demonstrações. Okay? Mas tentem fazer sozinhos. Se forem olhar o do Zani, olhem, entendam direito e depois tentem fazer sozinhos também. Okay? Bom, então as propriedades das operações de números complexos. A soma é comutativa, o que... Na verdade, você já sabe, né? Porque a gente viu que a soma dos complexos é a mesma coisa que soma vetorial de R2, e a soma de vetores vocês já sabem que é comutativa. Também é associativa, tem um elemento neutro, que vai ser o zero, ou mais especificamente par 00. O oposto ou inverso aditivo de xy é o menos x menos y. A multiplicação vai ser distributiva, mas para mostrar isso aí tem que usar direitinho essas definições todas aí, ok? Então peguem o Z1 como sendo x1, y1, Z2 x2, y2, mesma coisa Z3, façam a soma do Z2 com o Z3, vejam o que dá e peguem, usem aquela fórmula da multiplicação para fazer a multiplicação com o Z1, aí vejam o que dá, aí depois esquece esse lado aqui e trabalha só com o lado direito, faz o Z1 vezes o Z2 usando aquela fórmula da multiplicação, faz o Z1 vezes Z3, depois soma e vê se o resultado do lado esquerdo deu igual ao resultado do lado direito. Que é a mesma técnica de demonstração que vocês já devem ter feito várias vezes em outras disciplinas, mas é bom fazerem aqui pelo menos uma vez. Multiplicação dos complexos vai ser comutativa também, provem lá com cuidado, é associativa, tem um elemento neutro que vai ser... A gente representa simplesmente como 1, mas tem que pensar que é o 1, 0. Ok? Aliás, por que o 1, 0 vai ser o elemento neutro, vai ser o 1? Bom, pega o 1, 0, joga lá na forma da multiplicação. Você vai ver que quando você multiplicar por um outro par, não vai alterar ele nada. Ok? Mas por quê? Simplesmente porque é 1? Não. Se você tentar... Isso aí é uma coisa boa para vocês experimentarem. Tentem fazer a multiplicação, ao invés do 1, 0, do 0, 1 vezes um xy. E vejam se funciona como elemento neutro também. Será que vai continuar dando xy? Okay. Usem lá a fórmula da multiplicação, vocês vão ver que não é verdade. Okay. Então isso aqui, o 1, 0, não é neutro simplesmente porque nele aparece o 1 e o 0 que não faz nada. Porque o 0, 1 também tem o 1 e tem o 0 que não faz nada, mas quando você multiplica, você vê que não dá certo. Okay? Então, provem tudo direitinho usando aquela fórmula lá da multiplicação. O inverso multiplicativo. Se você tem um z igual a xy, o inverso dele vai ser esse par aqui. Okay?
De novo, uma fórmula esquisita, mas se vocês pegarem isso aqui, usar a fórmula da multiplicação para multiplicar pelo xy, faz todas as contas, então no final você vai ver que vai dar justamente 1, 0, ou seja, vai dar 1, ou seja, realmente é a definição de inverso, ok? E é bom vocês também pegarem isso aqui, comparar com aquela fórmula do inverso que estava na outra videoaula, para vocês verem que é a mesma coisa, essencialmente, só que com uma notação diferente. Bom, então tá, até aqui a gente não falou nada de i, de raiz de menos 1, nada esquisito, ok? É simplesmente pares de números reais em que a gente criou uma multiplicação meio esquisita, ok? Mas não tem nada de fantasioso, digamos assim, ok? É simplesmente uma multiplicação esquisita que a gente criou no conjunto dos reais. Bom, vamos agora voltar para notação tradicional, ok? Porque embora seja conveniente você saber que pode pensar em qualquer número complexo simplesmente como um par de números reais, trabalhar com essa notação de par de reais começa a ficar chato depois de um tempo, ok? Complica muito a notação quando você começa a escrever fórmulas muito complicadas, fica toda hora tendo que escrever esses parzinhos, é inconveniente. Dá para fazer, mas a notação fica muito carregada. Então a forma tradicional, a abordagem tradicional, embora seja mais esquisita de entender, okay? Depois que você vê que ela não tem nada demais, você pode voltar a trabalhar com ela, que é mais prática, ok? Só que agora perdendo aquela coisa de imaginário, ok? É simplesmente uma notação diferente para pares de reais. Vamos ver como é que a gente chega a ela. Tá? Bom, você tem aqui... Tá? Vamos pegar... A gente já viu que se eu pegar pares em que a segunda coordenada é 0, multiplicar dois desses pares funciona como multiplicação de reais normal. Vamos pegar agora um par que a segunda coordenada é 0, ou seja, que a gente identificou com o número real A, e multiplicar por um complexo xy. Pega e tudo isso, joga lá naquela fórmula lá de multiplicação, faz as contas, você vai ver que vai sobrar justamente a x e a y. Ok? Então, a multiplicação de um complexo, ou seja, de um par, por um real, ou seja, um par em que a segunda coordenada é 0, funciona exatamente como a multiplicação de vetor por escalar. Eu tenho o vetor xy, vou multiplicar pelo escalar, ou seja, pelo real a, vai simplesmente multiplicar o a em cada componente, a x e a y. Tá ok? Bom, se eu pegar agora um número complexo xy qualquer, então eu posso pegar o xy, reescrever como x0 mais 0y, né? Porque a fórmula da soma dizia que essa soma aqui vai ter x mais 0, 0 mais y, então vai dar justamente isso. Então é a mesma coisa. Bom, o x0 eu posso pensar como x0 vezes um 0, né? Por quê? Porque o 1, 0 a gente viu que era o neutro da multiplicação. Então se eu pego o x0 e multiplico por ele, não alterei nada. Já o 0y, ele é igual ao y0, note que inverteu as coordenadas, vezes o 0,1. Se você fez aquela conta que eu pedi para vocês fazerem lá em cima, de multiplicar por 0,1 e ver o que acontece, vocês vão ver que o efeito do 0,1 num par como 0y é justamente transformar ele no y0. Okay? Façam essa multiplicaçãozinha usando lá a fórmula da multiplicação, vocês vão ver que é a mesma coisa que o 0y. Bom, agora é só mudar a notação. O x0, um par que a segunda coordenada é 0, a gente identificou como um real. Então o x0 eu vou chamar simplesmente como real x. Mesma coisa, o 1, 0 eu vou chamar simplesmente de 1. O y0 eu vou chamar simplesmente de y, certo? Porque pares com a segunda coordenada 0 a gente identificou simplesmente como os reais, então pode escrever sem a coordenada 0. E aí sobra o 0, 1 aqui. Ok? E agora vem o truquezinho. Esse par 0, 1 eu vou chamar de i. Ok? Estou simplesmente dando um nome para esse ponto, para esse 0, 1. Do mesmo modo que antes, na outra abordagem, a gente pegava a raiz de menos 1
e dava o nome I para ele, mesmo sem saber o que que era. Agora eu estou pegando uma coisa que eu sei bem o que que é. O 0, 1 é um ponto, certo? É o ponto coordenada 1 no eixo Y. E vou chamar esse ponto de I. Ok? Por quê? Calma. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Bom, primeiro efeito de dar um nome I para esse 0, 1 é que isso aqui, então, vai virar o quê? XY igual a x vezes 1 é o próprio x. Y vezes o 0, 1, se eu chamei o 0, 1 de I, então vira IY. Ok? Então o primeiro efeito é que eu volto da notação de pares de reais para aquela notação tradicional de número complexo, x mais y. Ok? E o mais importante é que esse i aqui, esse ponto aqui, se eu usar a fórmula da multiplicação para fazer o i ao quadrado, ou seja, o i 0, 1 vezes o outro i 0, 1, quando você fizer essa multiplicação aí usando aquela fórmula lá, você vai ver que vai dar o ponto menos 1, 0. Que aí agora é um ponto que a segunda coordenada é 0, então eu identifiquei com o real menos 1. Okay? Então esse ponto 0, 1, com aquela multiplicação, quando eu pego ele ao quadrado, ele vezes ele mesmo dá o menos 1. Ou seja, funciona justamente como uma raiz quadrada de menos 1. Okay? Só que agora construída totalmente em cima dos números reais. É simplesmente um par de números reais, não é nada fantasioso, é um ponto lá que eu enxergo no plano, e que simplesmente eu inventei uma multiplicação meio esquisita, mas que depois a gente vai entender ela melhor. E nessa multiplicação, esse número vezes ele mesmo dá o menos 1, 0, que eu identifico com o menos 1. Ok? Então, com isso, eu volto para a representação tradicional, que é o que a gente chama de forma algébrica do número complexo. Z igual a x mais y, onde i ao quadrado é menos 1 e x e y são reais. Ok? De novo, parte x, o x e o y são parte real e parte imaginária. Bom, tá, então, como eu falei, a gente, resumindo as duas abordagens, ok? Na primeira, você começa com z igual a x mais y, não entende bem o que é o i, mas você assume que ele é alguma coisa cujo quadrado é menos 1, e depois identifica esse x mais y com um ponto xy do plano. Aqui a gente fez de trás para frente, começou já com o ponto do plano, que é uma coisa mais concreta, um par de números reais você sabe o que é, e simplesmente inventou uma forma esquisita de multiplicar esses pares para obter um outro par, em que acaba voltando à forma tradicional. Tá aqui de novo a condição de igualdade de números complexos. Um número complexo A1 mais IB1 vai ser igual a 2 mais IB2 se os A's forem iguais e os B's forem iguais. Ou seja, se a parte real desse foi igual à parte real daquele, a parte imaginária desse igual à parte imaginária daquele. Okay? O livro do Joseph é bem legal, tá? Melhor do que o outro, porque ele tem vários exercícios resolvidos. Okay? Então está aqui uns exercíciozinhos simplesmente para fazer algumas continhas. Okay? Eu sugiro que vocês tentem fazer os exemplos primeiro, antes de olhar a solução. Okay? Só para ver se vocês estão entendendo bem. Se errarem alguma coisa, tentem sempre entender o que vocês erraram e refazer sozinhos. Vamos voltar agora para a representação no plano complexo, que foi como a gente começou, né? Então, agora a gente vai voltar a trabalhar sempre na forma tradicional, z igual a x mais y, mas agora sempre lembrando que o x mais y é só uma maneira diferente de escrever o ponto xy, ou seja, ponto de coordenadas reais, x, vírgula y. Okay? O eixo das abscissas, como a gente tinha falado, quando a gente reinterpreta o plano R2 como um plano complexo, a gente passa a chamar isso aqui de eixo real, o eixo y a gente passa a chamar de eixo imaginário. Okay? E o plano R2, quando é pensado como plano complexo,
recebe nome de plano de Argand-Gauss, tá? Porque Argand e Gauss foram os primeiros matemáticos a obterem essa interpretação dos complexos como pontos no plano. Que, na verdade, o primeiro foi Argand, Gauss, mas não foi muito aceito na época. Tá? E Gauss redescobriu isso aí depois, e ele que popularizou essa maneira de pensar os complexos. Então hoje ficou com o nome hoje em dia tem o nome dos dois. E tá aqui, como eu tinha falado, a soma se você pensar nos números complexos, você pode pensar um par xy, você pode pensar ou como ponto, certo? Então aqui o número complexo x mais y, você pensa como ponto de coordenadas x e y. Ou você pode pensar também como um vetor. Porque então você pode pensar o número complexo x mais y também como vetor cujas coordenadas são x e y. Okay? E se eu pego esse número complexo, ou esse vetor, e somo com esse outro número complexo, com esse outro vetor, o resultado z mais w vai dar a mesma coisa que a soma vetorial soma de vetores. Você simplesmente pega os dois vetores, faz a regra do paralelogramo, desenha lá o paralelogramo, pega a diagonal, está aqui o ponto que vai ser a soma deles. Subtração é a mesma coisa. Subtração de números complexos funciona a mesma coisa que subtração vetorial. Se você pegar o z menos o w, vai dar o vetor que vem de lá para cá. Se pegar o w menos o z, vai ser o vetor, essa outra diagonal do z na direção do w. Ok? Então, soma e subtração de complexos é a mesma coisa que vetorial. A multiplicação, depois a gente vai aprender a interpretar ela melhor. Ok? Então tá, por agora é isso.